Olá, comunidade Kadosh, estamos aqui nos encontrando mais uma vez para darmos mais este passo neste itinerário quaresmal. Tempo de voltar o coração para Deus e receber dele a graça de uma vida convertida com o seu perdão e com a sua misericórdia. Estamos agora adentrando no contexto do quarto domingo da Quaresma, já nos aproximando das grandes festas e celebrações pascais. Hoje somos chamados a se deixar iluminar por Cristo, luz do mundo. Ele que vem iluminar, trazer luz, nos fazer ver o caminho a ser percorrido. É preciso, portanto, que tomemos consciência da nossa cegueira, daquilo que nos impede de ver, daquilo que obscurece o nosso interior. Muitas vezes, nossos pecados, nossas limitações, nosso distanciamento do Senhor. Por isso, vamos mais uma vez adentrar na liturgia da palavra deste domingo e perceber o que o Senhor nos chama a realizar com os textos litúrgicos desta Santa Missa, pedindo a Ele a graça do Seu Espírito, que nos ilumine e nos dê o verdadeiro discernimento. A primeira leitura deste domingo, que nós ouviremos nas celebrações litúrgicas, nos traz a eleição de Davi como rei da tribo de Judá. Isso nos dá uma verdadeira alegria por saber que Deus vai se utilizar daquele que, dentre os seus outros irmãos, era o mais desprezível, era o menor, o que não tinha o corpo robusto, que não tinha marcas de guerra, que vivia no campo cuidando dos animais de seu pai, Jessé, lá em Belém. Assim começa a linhagem de Davi como rei do povo de Israel, para que também Jesus se torne aquele que ocupa o trono de Davi, que reina na nossa vida. E de fato, agora o povo que faz parte da tribo de Judá recebe o reconhecimento. Aquela tribo que era pequena, que era esquecida por causa das outras tribos que estavam afastadas. Ali, nessa tribo de Judá, também nascerá o grande templo de Jerusalém. E assim o povo de Deus que vai tomando forma, caminhando nos caminhos do Senhor, ouvindo a sua voz, tendo à sua frente um rei que é temente a Deus, que se deixa iluminar pela sua voz, que se deixa ser conduzido pelo seu Espírito. Davi, então, prepara, assim dizendo, o caminho do reinado de Jesus Cristo na humanidade. Como resposta a essa primeira leitura, nós cantamos o Salmo: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. De fato, Davi é sinal do pastoreio de Deus na vida do homem, que não deixa que os seus filhos se percam ou se deixem ser esmagados pelos lobos ferozes que estão ao nosso redor. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos olhar para a segunda leitura e já nos prepararmos para esta grande cena do Evangelho que nós ouviremos. Jesus que cura um cego. Antes de curar a cegueira física, humana, propriamente dita, é preciso que nós tomemos consciência daquilo que nós somos. E quem nos traz essa condição, essa característica própria do homem batizado é São Paulo na carta aos Efésios, que está contido na segunda leitura deste domingo. De fato, nós, batizados, crentes e seguidores de Jesus Cristo, somos os eleitos de Deus. Estes eleitos que estavam nas trevas e agora adentram na luz, que é o próprio Cristo que ilumina. Aqueles que fazem parte, que são filhos da luz, são chamados a, com sua luz, iluminar aqueles que estão nas trevas. Não somente apresentar Jesus, mas também denunciar as causas de injustiça contra os menos favorecidos. O rei Davi protegeu o seu povo, o povo de Israel, o povo eleito também por Deus. Nós, batizados, somos protegidos por Deus porque somos seus filhos, mas precisamos também
proteger aqueles e iluminar aqueles que estão nas escuridões, nas trevas da vida, seja puramente humana, econômica, social, seja também aqueles que estão na escuridão da vida espiritual, imersos nos pecados, nos vícios, distantes de Deus, indiferentes para com a sua fé. Assim, verdadeiramente deixados ser iluminados por Jesus, que é luz do mundo, podemos de fato ver o caminho verdadeiro a ser seguido. Toda esta experiência de eleição passou e se realizou na cena do Evangelho que nós ouvimos hoje. A cura do cego de nascença é um convite para nós que estamos vivendo esta quaresma também realizarmos um encontro com Jesus, reconhecendo primeiro a nossa cegueira espiritual. Nós que, por causa das diversas circunstâncias da vida, vamos nos distanciando do Senhor, neste tempo quaresmal somos chamados a voltar ao caminho, a nos aproximar dele de novo. Assim, Jesus é aquele que em dia de sábado, não se importando com as regras estabelecidas humanamente, realiza aquilo que é vontade divina, que ele seja luz para a humanidade. E então, vendo aquele homem que é cego, uma doença que ele traz desde o seu nascimento e que muitos o condenavam como sendo uma herança do pecado de seus pais, Jesus o tranquiliza e lhe dá um novo ânimo. Essa doença não é herança dos seus pais. Esta doença é para que se manifeste a glória de Deus. E aquele cego, de fato, pede ao Senhor para ser curado. E Jesus, fazendo lama com o cuspe e o barro ali do chão, ele põe nos olhos desse homem, pede para realizar um ritual de ir até a piscina de Siloé, de se lavar, para ser assim purificado do seu pecado, de seu afastamento do caminho de Deus. E voltando, ele enxerga tudo e vê aquele que de fato é o seu Senhor, o Senhor de sua vida, Jesus Cristo, luz do mundo. Embora a cura tenha chegado a este homem, e este homem tenha se decidido a seguir a Jesus Cristo porque foi alcançado pelo amor de Deus que o curou, sofreu ainda as diversas interrogações por aqueles que ainda não eram conscientes da sua cegueira espiritual. Os mestres da lei, os fariseus, os escribas, que acusaram Jesus de ser um pecador, de ser alguém que estava infringindo a lei, que não vinha de forma alguma como emissário de Deus. Porém, Jesus, diante daquelas interrogações, de fato exerce a sua paternidade, o seu cuidado divino. Leva aquele cego, de fato, a caminhar novamente junto com ele em busca da sua salvação. O cego passou a ver e viu a grande glória de Deus manifestada em seu Filho Jesus Cristo, que nos salva, que nos liberta, que nos purifica e que nos cura. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nesta Santa Quaresma, sejamos mais conscientes daquilo que nos torna cegos, daquilo que nos impede de ver o projeto de Deus para a nossa vida. Seja a nossa preguiça de buscá-lo mais firmemente, seja os nossos pecados, que muitas vezes nos afastam, nos desanimam, nos deixam pelo caminho, seja também as nossas limitações que precisam ser vencidas e superadas. Voltemos para Deus, voltemos de todo o coração para o Senhor e peçamos a Ele que venha a nós e retire a nossa cegueira. Mas para receber o milagre é preciso primeiro ser consciente da necessidade de retirar de você a sua cegueira. Cegos não podem caminhar seguindo os passos de Jesus. Agora, aqueles que se deixam ser auxiliados por Ele, ainda que continue com a cegueira puramente humana, os deficientes visuais, que nunca são esquecidos por Deus. Mas até estes, auxiliados por Jesus,
caminham de forma segura. Por isso, nesta Santa Quaresma, peçamos ao Senhor: Senhor, que eu veja a Ti, que eu veja a Tua glória, que eu veja o caminho a ser seguido. A todos vocês, um ótimo quarto domingo da Quaresma e que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.